Bom dia, pessoal. Foi mal. Bom dia, pessoal. Ana Dulce já me apresentou, né? Meu nome é Hillary. A palestra Organizando a Sua Vida com o Celery. Alguém aqui já ouviu falar sobre a Biblioteca Celery? Pronto. Já me ajuda um pouquinho. Se eu falar alguma abobrinha, vocês me corrigem, fiquem à vontade, viu? Tá. O objetivo dessa palestra é ser uma palestra um pouco simples, certo? Eu sempre tenho o intuito de tentar trazer uma palestra um pouco mais iniciante para quem não tem muito conhecimento, tentar adquirir um pouquinho. Quem sou eu? Eu sou potiguar, com muito orgulho, mas com um filizinho cearense, tanto por família como por moradia. Casada com Judá. Sou apaixonada, meu amor, desculpa. Mestranda em Ciência da Computação, engenheira de computação pelo IFCE Fortaleza e técnica informática pelo IFRN Mossoró. Atualmente eu faço parte do PyLadies Brasil e do grupo ARN. E tenho sempre, eu carrego comigo o desejo de ajudar outras mulheres a crescerem e se desenvolver com tecnologia, independente de onde eu esteja ou do que eu esteja fazendo, do que as pessoas estão fazendo. Então, tipo assim, o que eu puder fazer para ajudar alguém, eu estou aqui. Então, se alguém precisar de ajuda e quiser gritar, pode gritar. E, além disso, trabalho como software engineer na Juiz Brasil. Tá, galera aí, muito obrigada, pessoal, por tentar levar o moral. E aí, com isso, lá eu trabalho dentro do departamento de coleta de processos. E aí a gente brinca lá dentro que a gente não é robô, mas a gente faz robô. Então, daí... temos vagas, pessoal. Quem quiser, temos vagas. Aí pode conversar que a gente vê aí. Pronto, Celery. O que é a biblioteca Celery? É uma biblioteca em Python, certo? Um framework, no caso, um framework que foi focado em, como diz o próprio site oficial, é uma fila de tarefas distribuídas. Então, é uma biblioteca que busca... Você tem que envio de sistemas distribuídos ou coisas do tipo, você tem uma sequência de tarefas que você não precisa executar sequencialmente. Você pode distribuir entre outros serviços e coisas do tipo para que elas possam ser executadas não em tempo de execução. A aplicação foi escrita em Python para esse gerenciamento de tarefas distribuídas e ela é capaz de processar uma grande quantidade de jobs ou tasks ou tarefas, aqui a gente vai chamar de tarefas, de uma maneira simples e assíncrona. Então, o foco dela é processamento em tempo real, mas ela pode também ser usada em agendamentos de tarefas. Mas, Hilary, como assim em tempo real? Se não vai ser em tempo de execução? Tipo assim, e por isso ela é comumente utilizada em serviços escaláveis. Mas em tempo real porque a gente tenta... Chega, calma. A gente meio que... enquanto a gente está lá tentando... A gente está tentando agendar organizar essas tarefas, a gente acaba a gente não executa no tempo de execução onde a gente está ali no for, e que por exemplo, um exemplo clássico disso é o serviço de recuperação de e-mail e de senha. Por exemplo, você está lá e o que acontece? Você está solicitando, geralmente o que acontece nos sistemas você perdeu o seu e-mail e você solicita. E aí você faz uma requisição e o sistema no back-end ele vai verificar na base de dados se aquele e-mail existe. E se verificando se aquele e-mail existe, ele vai fazer um rolê ou de criar uma nova senha temporária e enviar para você, ou de criar um link para mandar para você resetar essa senha. E isso, para uma base de dados de usuários muito grande, pode consumir muito tempo. Então, às vezes você vai fazer um request para isso, e se você fosse esperar todo esse processo acontecer, enquanto você está fazendo um request lá e apertando um botão no site, isso ia demorar muito, provavelmente ia aparecer um timeout ou uma coisa do tipo, e aí você não ia conseguir resolver o teu problema porque a conexão a requisição ia falhar. Então, o que aconteceria nesse cenário? Na hora que você apertou o OK, a gente chamaria uma tarefa, e o Celery controlaria a parte. Você receberia um retorno dizendo, em alguns instantes você pode receber o teu e-mail. E aí essa tarefa ia por baixo dos panos, procurar e resolver todos os problemas de consulta de banco e coisas do tipo, para quando ela estivesse pronta, ela fazer a ação de mandar o e-mail para você. É mais ou menos isso. Deu para entender um pouquinho mais ou menos de como o Celery pode ser aplicado, né? Bom. A arquitetura do Celery. Basicamente, o ambiente do Celery, ele meio que está envolvido nisso aí. Temos a aplicação, que é o nosso software que a gente usa, nesse caso, por exemplo, o sistema que a gente está usando.
que é o serviço por onde o usuário interage, não necessariamente um front-end em si, mas é o serviço no qual interage, pode ser uma API, pode ser alguma coisa do tipo, outra coisa do tipo. Temos o broken, que é o serviço de fila de mensagens, que é por onde as mensagens e as tasks elas são enviadas, por onde elas são passadas e determina para onde é que aonde elas serão executadas. E aí, para esses tipos de brokers, tem alguns bem comuns dentro do mercado hoje, que isso é o Redis, o RabbitMQ e o Amazon SQS. E, além disso, temos o Worker, que é o principal componente da arquitetura do Celery, porque é quem faz o trabalho. Então, tipo assim, ele é responsável por executar tarefas. Então, tipo assim, se você envia aquela tarefa da mensagem, mas não tem quem faça, não tem, o Worker não está bem configurado, a task não vai rodar. E, além disso, temos o Result Store, que é onde se armazena as informações relacionadas ao status da tarefa criada e aos possíveis resultados dela. E o Bit, que é um outro componente no Celery que não é tão fundamental na arquitetura, porque ele pode ser... Não precisa ser utilizado sempre, que é um serviço de agendamento de tarefas. E eu estou colocando aqui porque é meio do escopo da palestra. O que é o Celery de Bit, no caso? Ele é um componente, sim, do Celery, mas ele não é essencial em sua arquitetura, como eu já falei. E ele serve como um serviço de agendamento de tarefas porque você consegue trabalhar com questões de tempo. Tipo, quando você está... No caso que eu falei, no momento em que você aperta o botão, ele chama uma task que vai rodar em tempo real do outro lado, por baixo dos panos, enquanto as outras coisas estão executando na aplicação principal. No caso do Celery Bit, poderia ser o seguinte... me mande um serviço de agendamento de envio de e-mail. Já seria um outro caso. Onde você descreve um e-mail, aperta dizendo assim, eu quero enviar esse e-mail daqui a 5 minutos, ou uma mensagem daqui a 5 minutos, aperta o botão enviar, na hora que eu aperto o botão enviar, ele vai dizer, Celery, esse e-mail aqui, chame essa tarefa de envio de e-mail daqui a 5 minutos. Então, é mais ou menos esse tipo que o Celery Bit entraria dentro da aplicação. Então, ele executa as tarefas de acordo com os intervalos em que elas foram agendadas. E a frequência da execução, ela pode ser definida dessas formas, mas não se estende só a elas. Há um intervalo de um tempo, que pode ser um time delta definido, ou segundos. E há um contrab, que é um tempo com mais controle, tipo data, mês, anos, coisas do tipo. E também tem um solar, que é tipo pôr do sol, nascer do sol, coisas do tipo. Uma aplicação, eu brinco muito dizendo que uma aplicação que a gente pode usar isso é tipo aquela galera que tem vários amigos que se chateiam quando você não manda mensagem no aniversário deles. E aí você pode criar um serviçozinho de correlacionar as datas de aniversário e dizer, hoje é aniversário do fulaninho, então manda uma mensagem de fulaninho olhe hoje quais são os meus amigos aniversariantes hoje e manda mensagem de feliz aniversário para eles, por exemplo. Então, está aqui uma imagem. Gente, eu esqueci de colocar a fonte que eu peguei, desculpa, mas não é minha, não foi eu que criei, mas é relacionada a como funciona a arquitetura do Celery. Então, é mais ou menos uma espéciezinha de fábrica. Nós temos a aplicação, que se comunica com... a aplicação, que é onde o usuário se comunica através das requests, dos responses, e ela joga as tasks para uma fila, que é onde hoje a gente teria o nosso broker, a situação. E aí, do mesmo jeito que eu falei, além da fila e a aplicação jogando direto na fila, nós podemos também ter um agendador, que seria o Celery Bit, que jogaria essas tarefas também na fila de tarefas. E ela entraria na mesma fila. Aí, dentro dessa fila, nós teríamos os workers, que pegariam as tarefas que estão lá para fazer, executariam as tarefas e jogariam o resultado no Result Store. Tudo ok aqui? Pronto. Ok, Hillary, você já explicou para mim como é que o Celery funciona e como o conceito básico de todas as coisas. Eu disse que a palestra era simples, mas e o código? Como é que a gente implementa o Celery na prática? Eu vou tentar aqui mostrar para vocês, mas basicamente eu desenvolvi um projetinho que está lá no meu GitHub. Gente, me perdoem, esse projetinho foi feito muito rápido, assim, eu não tive muito tempo de dar manutenção ainda para ele, ainda vou ter que olhar com mais carinho. Então, o requirements ainda não está bem aplicado e algumas outras coisas do tipo, mas está lá, quem quiser olhar. Ele é um sistemazinho de notificações com base no Celery. Eu usei uma bibliotecazinha Player,
que é a biblioteca Python, que envia notificações para o... que você pode criar notificações dentro do seu sistema operacional. E além disso, usei o Celery para poder fazer o agendamento e coisas do tipo. Então, ele é um agendador de lembretes, periódicos ou não. E esses lembretes são as notificações que vai aparecer na tela do computador no tempo agendado. Hillary, mas por que isso e por que isso me ajudaria? Quem aqui lembra de beber água quando você está trabalhando, por exemplo? Então, imagina aí, você chega lá e bota o lembretezinho de ficar uma notificação na tela toda hora dizendo beba água, beba água, beba água, beba água. Ou, tipo assim, como, por exemplo, eu tinha colocado aqui, eu não sei se o código não me traiu, ele está aparecendo aqui toda hora. Passaram 5 minutos, passaram 5 minutos, passaram 5 minutos. Então, é isso, certo? Então, vamos ao código. Bora lá. Aqui é o mainzinho do menu. Não sei se tá ruim para enxergar, né? Espera aí. Melhorou? Tá enxergando direitinho? Eu tentei deixar me desculpem aos front-ends de plantão, certo? Aqui é a entrada da aplicação. Mas, enfim, fiz um menuzinho basicamente no terminal mesmo, onde você vai executar e dizer o que você quer fazer. E aí, o que acontece? Vamos lá, deixa eu fechar aqui o terminal. Nós temos um menuzinho com um lembrete de tarefas e ele vai chamar algumas funções. O Create Unique Reminder, que é quando você vai querer passar apenas um lembrete para uma data e horário específico. Então, aqui eu seto qual é a data e o horário e vou chamar uma task para isso. E a mesma coisa para o Periodic Reminder, onde, nesse momento, o que é que eu estou fazendo? Eu vou mostrar as tasks logo, que eu acho que faz mais sentido. Vamos lá. Como vão funcionar as minhas tasks? Primeiro, na configuração do Celery, eu tenho que ter uma aplicação Celery. E ela vai dizer qual é o broker que vai se comunicar e onde a gente vai passar essa fila das mensagens, certo? Então, no caso, eu estou usando o Redis aqui e ele vai se comunicar no Celery através desse endereço, com o Redis através desse endereço. E aí eu crio a configuração do Celery, que vai fazer o seguinte: quando eu instanciar um serviço, ele vai setar essas tarefas periódicas para mim, que é, a cada 60 segundos, ele vai mandar um lembrete de 1 minuto, a cada 5 minutos, aqui, gente, foi uma gambiarrazinha que eu fiz para poder botar os 5 minutos ali na tela, porque eu só tinha o de hora em hora, mas ele vai mandar um lembrete pegando os contextos de hora em hora, para facilitar aqui o contexto da palestra. E aí, em todo minuto zero, ou no caso, de hora em hora, ele vai mandar os lembretes de hora em hora. E todo dia, de 8 horas da manhã, ele vai me mandar os lembretes diários. Então, deixando o computador ligado e o serviço rodando, vai ficar aparecendo notificação à torta e à direita aqui. E aí, a task, Hillary, como é que eu defino isso? As configurações você geralmente define passando esse decoratorzinho, qual é a aplicação que você está usando e o que você vai fazer quando você configurar e aí conectar. E a task é sempre com esse decorator, @app.task. Então, isso diz que isso aqui é uma task Celery. Como é essa task? Ela está usando a biblioteca que eu falei, o Player, que ela gera notificações. E o que é que a task faz? Ela chama uma função dessa biblioteca, que é Notify, onde eu passo um título da notificação e a mensagem. Eu recebo a mensagem de parâmetro e passo. Basicamente, a task que eu estou agendando em todos os serviços é essa. Essa é a task do lembrete. A única coisa que eu fiz aqui é, para minuto, como eu precisava ler de um arquivo e que tinha os minutos e tudo mais e tal, então eu fiz toda uma funçãozinha para ler. Como é que hoje eu estou fazendo no menu? Quando você diz um lembrete, a gente salva a mensagem do lembrete em um arquivo. Para cada 60 minutos ele lê esse arquivo. Deixa eu mostrar aqui a vocês, por exemplo. O de 5 minutos que está no hora em hora, está aqui. Tem um arquivo com o nome passaram 5 minutos. Se eu colocar aqui oi, ou se no meu menu eu jogar um oi e salvar, daqui a 5 minutos, quando ele falar passaram 5 minutos, ele também vai mandar o oi. Está ficando claro para vocês? Então, é mais ou menos isso. Da hora do mesmo jeito, ele vai ler o arquivo relacionado à hora, vai enviar a notificação e por aí vai. Então, temos isso.
com o menuzinho da task que vai. Aí, como é que eu crio a task? Hillary, vamos lá. Eu quero notificar um lembrete único para o dia tal. Eu vou usar o Create Unique Reminder, certo? Está aqui, Create Unique Reminder. Ele vai me dizer quando eu quero colocar, o usuário vai dizer. E aí, a partir disso, eu vou pegar essa data, converter para segundos, fazendo a diferença da data de agora para a data que eu quero fazer o lembrete, para gerar quanto tempo em segundos falta para esse lembrete ser gerado, ser realizado. E aí, nisso, eu vou enviar uma mensagem assíncrona daqui a esse intervalo de segundos. Criando um lembrete periódico, eu vou ter a frequência diária e vou só escrever em arquivo. Uma coisa que eu não mostrei para vocês direitinho foi como as tasks estão sendo aplicadas lá na configuração. Por exemplo, eu falei para vocês que elas podem ser por um intervalo de tempo, de período, e aí aqui a gente está colocando os 60 minutos e os 60 segundos e os 5 minutos. E eu falei do contrab, que são períodos de intervalo pré-determinados. Esse contrab é exatamente tipo assim, qual dia da semana você coloca, qual a hora do dia você coloca, qual minuto do dia você coloca, qual segundo do dia você coloca. E aí você vai colocando. Então, mesma coisa aqui, mas se eu quisesse colocar para o pôr do sol, eu poderia fazer aqui, só trocaria aqui pelo solar e jogaria qual o parâmetro que eu queria e ele faria a notificação. Bom, a ideia é ser simples, eu espero que vocês tenham achado simples também. Mas tipo, aqui tem muita repetição de código, se vocês forem olhar. Então, está grande, mas é uma coisa, sempre a mesma coisinha. Então, realmente é muito fácil fazer isso. E se vocês quiserem usar para mandar notificações para vocês, está lá no GitHub. Eu posso botar uns passinhos de como reproduzir e ficar a critério, se vocês querem utilizar. Só volta aqui para o slide, né? Bom, está aí o código. Lembretes. Outras formas que a gente pode usar o Celery no dia a dia. Gente, eu estou tentando trazer essa palestra para aplicar contextos de rotina, não contextos de trabalho. Então, não estou trazendo aqui sistemas e coisas do tipo, como a gente pode usar dentro de uma empresa ou coisas do tipo. É realmente para brincar e você aprender e estudar. Então, como eu posso usar isso no dia a dia? Aproveitar a deixa da minha amiga Dandara, que é fã dos Spotify da vida, e eu posso que eu não coloquei aí, mas eu posso colocar no Celery para todo dia me mostrar qual é a música, chamar uma API do Spotify, todo dia, num certo horário de manhã, chamar a API do Spotify para me retornar um dado de uma bela música, ou usar o link de um YouTube e alguma coisa do tipo para chamar um player e começar a executar alguma coisa, por exemplo. Todo dia, de 8 horas da manhã, me acorde com som de calcinha preta. Enfim, além disso, nós podemos fazer automação residencial, como, por exemplo, ao pôr do sol, acender as luzes de uma casa. Nós podemos, que isso integrado a hardware e coisas do tipo. Nós podemos fazer, além disso, usar outro tipo de coisa, por exemplo, daqui a amiga minha usa isso não com Celery, com a Alexa dela, com o marido dela. Tipo, todo dia de 10 horas, lembrar de colocar o lixo na rua. É uma outra forma também de usar. Trazer as notícias do dia. Você pode acordar de manhã e todo dia de manhã trazer um compilado do que apareceu lá no seu site de notícias preferido, consultando a API. Também mandar mensagem de bom dia para as pessoas, quando você está cansado de mandar mensagem de bom dia para as pessoas, caso você queira. Ou feliz aniversário em massa no WhatsApp, como eu falei no início. Então, tipo assim, você precisa responder todo mundo, então cria uma task no Celery e deixa o trabalho para os workers. É isso, pessoal. Muito obrigada.